No dia 30 de agosto, as Forças Armadas do Gabão invadiram a sede do governo, anunciaram a dissolução das instituições de poder e anularam os resultados das eleições. Os oficiais responsáveis pelo golpe afirmaram que representam todos os funcionários de segurança do país e que eles se uniram para garantir o futuro do Gabão. Isso se deve porque, na quarta-feira de manhã, foi anunciado que o atual presidente, Ali Bongo Ondimba, venceu com 64,2% dos votos e foi reeleito como chefe de Estado. Após uma situação difícil ali das eleições, que teve muitas críticas por parte dos outros candidatos, e pela população também. Ele foi eleito pela primeira vez em 2009, depois da morte do pai dele, Omar Bongo Ondimba, que foi presidente do Gabão por mais de 40 anos. Na verdade, a família Bongo ela era uma das dinastias mais poderosas da África e estava no poder desde 1967. No sábado, foi instituído um toque de recolher pelo governo, e também o acesso à internet foi bloqueado e as autoridades suspenderam a transmissão da estação de rádio francesa, RFI, e do canal de TV France 24. E interessante porque a junta militar no Níger fez bastante parecido com isso recentemente. O general Brice Oligui, ou Bryce, não sei, Oligui Nguema, chefe do golpe, e ele também é líder da Guarda Republicana do Gabão, foi nomeado como líder de transição do país. E ele é uma figura bastante influente ali, e acredita-se que ele tem um parentesco com o presidente. E o mais importante, ele também tem um grau de proximidade com os Estados Unidos. As autoridades dos Estados Unidos têm apoiado o Nguema há vários anos já, preparando ele para as próximas eleições, nas quais ele deveria ganhar e assumir o poder depois do Ali Bongo. Além disso, também há 3 anos foram vazados online alguns detalhes da propriedade de 3 casas nos Estados Unidos compradas com dinheiro vivo, em Maryland, por ele. A parte curiosa é que a CIA também já estava investigando esse assunto. Mas então, qual seria o motivo para um general pró-americano depor um presidente que está alinhado com a França, ou estava alinhado? Parece que o pessoal lá nos Estados Unidos pode estar considerando que os franceses não estão conseguindo garantir adequadamente os interesses do Ocidente como um todo, incluindo os interesses deles próprios, dos americanos. E isso provavelmente levou Washington a tomar a iniciativa e assumir a liderança, em vez de depender das ações dos franceses. É improvável que as autoridades francesas decidam degradar as relações com os Estados Unidos por causa do Gabão. E provavelmente o Macron vai ter que engolir essa. E também é curioso que os negócios franceses estejam saindo do Gabão depois do golpe. O que não foi o caso, por exemplo, lá no Níger, em que a empresa de urânio, Orano, continua ainda lá. E também, curiosamente, em comparação com o caso no Níger, não teve uma condenação generalizada do golpe. Não teve nenhuma sanção imediata, e nenhuma ameaça. Isso também praticamente confirma as sugestões de que é um golpe pró-Estados Unidos, porque foi bem diferente do que ocorreu, por exemplo, no Níger, em que é um golpe notavelmente pró-russo. Então, isso aqui evidencia bastante essa diferença. Por que o Gabão e o Níger têm essa certa diferença, embora eles sejam bastante conexos também. E isso aqui também tem um outro ponto que é interessante de notar uma coisa. O Gabão, ele é ou era um pilar muito importante do hard power da França ali na África. Para vocês entenderem um pouco. O Gabão ele abriga ainda uma importante presença militar francesa. E também o Gabão tem mais de 2 bilhões de toneladas de minério de ferro, mais de 40 milhões de toneladas de reserva comprovadas de ouro e uma variedade de outros minerais de terras raras também, como por exemplo chumbo, zinco, cobre
diamantes, né, nióbio até, e titânio. E também o Gabão está entre os 5 maiores produtores mundiais de manganês. Então vocês imaginem o quanto que, principalmente a indústria francesa, não é, eu não vou dizer dependente, mas ela é beneficiada pelos negócios desiguais com o Gabão. Negócios desiguais por quê? Eu vou falar um pouco daqui a pouco, mas eu já falei em outros vídeos para vocês aqui que existem uma série de amarras, né, e aqui resumindo, né, econômicas da França com esses países que são ex-colônias, né, então eles compram esses matérias aqui com preço bem abaixo, é muito mais benéfico para a França, né, então isso aqui demonstra um pouco dessa importância para a França. Indo para um outro lado agora, vários vídeos, né, do deslocamento ali dos militares posteriormente, né, à tomada do poder, eles mostram a população festejando e saudando eles, né, semelhante ali ao que ocorreu até no Mali e em Burkina Faso, por exemplo. Isso é importante de a gente notar, porque em primeiro lugar, né, por ser um número razoável de pessoas, não é só um grupo de apoiadores, né, especialmente se a gente levar em conta a baixa legitimidade popular que o presidente tinha, né? Aí você vai falar, pô, mas teve 64,2% dos votos. Mas assim, ficou tipo claro para todo mundo que foi uma fraude absurda, até por isso que teve o golpe, tá? Em segundo lugar, a gente pode chegar a algumas conclusões, né, a partir disso, né, se a gente somar também com outras informações que a gente tem. O golpe ele foi um ato anti-França e não exatamente pró-Rússia ou China, né? Isso aqui para mim é o mais relevante, porque isso mostra que acima de qualquer ideologia geopolítica, né, seja, por exemplo, globalismo ou multipolarismo, só para dar um exemplo, a população gabonesa e certamente de toda ali a França-África, né, quer saber de se desvencilhar dessas amarras coloniais que eu comentei, né, que ainda existem, ligando esses países à França, né, que era a antiga metrópole. E sendo patrocinado pelos Estados Unidos ou pelo Oriente, esse golpe, assim como os outros no Sahel, estão sendo golpes pesadíssimos para a França, né, para os franceses, e proporcionalmente uma libertação para esses povos africanos, né, que enxergam que eles vão poder finalmente, né, estruturar seus países de modo a alavancar o desenvolvimento deles, que foi bastante prejudicado, ou até a gente pode falar até impedido, né, pelas instituições anteriores, né, atreladas à Europa, né. E mesmo que você diga para mim que eles vão ser subjugados, assim, vão ser subservientes para uma dessas potências, o que é bastante provável, ainda assim vai ser uma situação muito mais vantajosa do que a que ocorre ainda nesses países que são subjugados pela França ali, especialmente nos âmbitos militar, político e econômico, que são, na minha opinião, os três principais, né, desse pulso firme francês ali na África. Então, só para concluir aqui, né, com esse evento, claro que está muito cedo ainda para falar, né, até estou contrariando um pouco das coisas que eu falo para vocês, né, que eu gosto sempre de esperar um pouco as coisas acontecerem para poder falar. Mas o que eu estou falando aqui é o que a gente já tem de informação e eu acho válido passar para vocês, né? Eu estou gravando aqui na quarta-feira mesmo, ainda, né? Mas eu acho que dá para já passar isso, né? Então, se eu estou falando isso porque quando sair o vídeo, provavelmente, talvez tenha algumas informações extras, né? Talvez mude uma coisa ou outra, mas basicamente é isso, tá? Mas o que é importante a gente notar aqui é uma coisa que eu já comentei com vocês em outras ocasiões, né, em outros vídeos, sobre essa disputa de poder que tem ocorrido, né, internamente ao Ocidente, né, dentro da OTAN a gente pode falar também, né, porque a França, ela encabeça, principalmente a França, né, mas ela encabeça um movimento mais independentista ali da Europa, frente ao interesse ali do eixo Washington-Londres. Apesar de Londres também ser na Europa, né? Mas assim, o interesse ali da Inglaterra é muito atrelado, né, também ao americano. Então dá para ver nitidamente que existe uma grande, não vou dizer divergência, mas existe uma disputa de poder dentro do Ocidente, né, dentro da OTAN, entre
o, vamos dizer assim, a facção liderada pelos Estados Unidos e também pela Inglaterra, e pela França, que estava junto com a Alemanha, mas a Alemanha já está sendo totalmente sobrepujada pelos americanos, né, e está sendo forçada a seguir eles já. Mas a França ainda tem uma postura de querer ser mais independente. Tanto que a gente pode ver isso com o interesse francês de tentar participar das cúpulas do BRICS, né, e eles já falaram que eles gostariam, já, embora isso seja muito improvável, mas é uma declaração importante, tá? Então, com isso aqui, a gente consegue ver várias coisas, né? Também existe. Bom, aí tem um monte de coisa, eu não vou ficar me devagando aqui, porque a gente tem muitas coisas para falar sobre isso. Talvez, se vocês tiverem interesse, a gente pode até falar sobre isso em um vídeo específico. E se for interesse, então deixa nos comentários para eu saber se eu faço esse vídeo ou não. Mas então é relevante porque a gente pensa, né? A gente olha todos esses golpes lá na África, lá no Mali, no Níger, em Burkina Faso. O pessoal vai falando, tá vendo? É a disputa ali da China, da Rússia contra os Estados Unidos e o Ocidente. Só que é muito mais complexo. As relações internacionais, né, a geopolítica, ela é muito complexa. Ela não é tão simples quanto o pessoal pensa, quanto o pessoal trabalha. É A contra B e acabou. Não. Dentro dessa disputa, existem várias outras subdisputas, vamos dizer assim, né? Para vocês perceberem como é uma coisa muito complexa que vai se entrelaçando, uma hora é de um jeito, outra hora de outro, é muito complexo, tá? E muito dinâmico, tá? Mas isso aqui eu tô querendo dizer justamente para vocês, eu acho que vocês já perceberam aqui pelo vídeo, né? Mas que realmente, apesar de os Estados Unidos e a França serem membros da OTAN, estarem juntos naquele esforço para armar a Ucrânia, né? Para enfrentar a Rússia, eles estão se enfrentando também, de uma certa forma, na questão do equilíbrio de poder, mas na questão da influência também pelos rumos da Europa como um todo, até eu posso dizer, tá? Então, hoje eu queria falar isso aqui com vocês, né? Eu queria passar um pouco essa percepção à primeira vista, né? Porque a gente está falando sobre um negócio que aconteceu, eu tô falando hoje mesmo, né? No próprio dia. Mas eu acho importante falar essas coisas porque eu acho que vocês já estão se ligando, né? Como cada coisinha dessas é importante. Mas, assim, pode ser que o pessoal não está percebendo ainda, mas isso aqui tem relação direta aqui com a gente aqui no Brasil, por exemplo, né? Não necessariamente literalmente direto, né? Como eu falei, mas o enfraquecimento da França tem uma série, acarreta em um monte de coisa, né? Então, e essa disputa interna também do Ocidente também tem a ver diretamente com a questão do BRICS para a gente, né? O enfraquecimento do Ocidente pode facilitar o crescimento do Oriente e com ele também o fortalecimento do mundo multipolar, que é encabeçado pelo BRICS, né? Alguns até confundem, dizendo que é quase a mesma coisa, mas é bastante atrelado, né? Bastante ligado. De qualquer forma, o Brasil tem interesse direto nesse assunto, né? Também porque o Gabão ali, até onde me consta, faz parte do nosso entorno estratégico do Brasil. Então é mais um ponto, é mais um fator de interesse para a gente, tá? E também tem outros pontos, como eu até estou estudando um pouquinho, né, que eu vi algumas coisas recentemente, mas a França, nessa postura mais independentista, está tendo também, né, com relação a essa disputa de poder, né, de influência com os Estados Unidos, está tendo uma postura um pouco diferente com nós aqui no Brasil. Por exemplo, com aquela questão do AUKUS, né, que eles acabaram ferrando com a França na Austrália, né, aquele acordo de vendas de submarinos e tal, né, os franceses estão tendo uma abordagem um pouco mais cooperativa com o Brasil, mais colaborativa. Então isso pode ser muito interessante para a gente aqui no Brasil. Estou repetindo aqui, mas vocês estão entendendo, né? Porque, por exemplo, eu vi que a gente está com um segmento naquele projeto de obuses autopropulsados, né, em caminhões. E o projeto francês, ele até disse que eles podem estudar, né, fazer uma cooperação com a gente e produzir uma versão em cima do chassi da Avibras, aqui dos Astros, né, provavelmente. Então, isso mostra um pouco como, assim, eles estão mudando a abordagem deles também, em vez de ser aquela bem pesada em cima do Brasil, que estava alguns anos atrás, né, especialmente naquela questão da Amazônia, né, do ambiente e tal.
eles estão mudando já a abordagem deles para a gente. Por quê? Essa é a abordagem americana. Então, percebam como isso tem muito a ver com o Brasil aqui. Aí é por isso, né, só para dar um exemplo, né, só para ilustrar um pouco do porquê eu acho tão relevante falar isso tudo com vocês. Todos esses vídeos, né, porque pode ser que para um outro aqui vai falar, mas o que eu quero saber de um golpe de Estado na África, lá num paizinho pequeno, lá na África? O que eu quero saber disso? Ah, lá no Níger, pô, não tô nem aí. O que eu quero saber disso? Isso tudo, cada coisinha, tudo está interligado, tudo tem a ver uma coisa com a outra, tudo tem a ver com essa disputa maior que a gente está vivendo, né, entre o Ocidente e o Oriente, na qual a gente faz parte, sem ser do Oriente, né, na verdade, mas também a gente não faz parte do Ocidente geopolítico, né? Geográfico sim, geopolítico não, tá? Isso é importante ficar frisado aqui de novo. Então, sabe, eu falo tudo isso para vocês conseguirem começar, ou já fazer mais, né, as ligações entre si, tá? Por isso que eu acho que é tão relevante falar cada negócio desses, né? Eu até estava preparando para falar sobre outra coisa nessa semana, mas como rolou esse golpe de Estado, e eu tenho visto que o interesse na África tem ficado cada vez maior, e eu fico feliz com isso, eu decidi fazer esse novo assunto aqui, tá bom? Então por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha sido um vídeo bom para vocês, né? Informativo, né? Que tenha trazido coisas interessantes, importantes para vocês. Então, se você gosta desses assuntos estratégicos, geopolíticos, né? De relações internacionais e várias coisas relacionadas, né? Também com a parte militar, eu convido você, se você já não for inscrito, que você se inscreva no canal e ative o sininho também para não perder nenhum vídeo, né? Se gostou do vídeo, assistiu até aqui, deixa o like, por favor, também, que ajuda bastante o canal para o YouTube mandar para mais pessoas, né? Qualquer informação extra, qualquer crítica construtiva, qualquer sugestão de tema também, ou qualquer outra coisa, deixa nos comentários também que ajuda. E compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que vai extrair essas informações, o que vai agregar no seu conhecimento. Ou manda para todo mundo aí. Então, por hoje é isso, pessoal. Mais uma vez, eu digo que espero que tenha sido bom para vocês, instrutivo, e agradeço também o apoio de todo mundo, né, sempre aqui que está acompanhando o canal, né, não vou falar nomes, mas o pessoal que está sempre por aqui, saiba que eu fico muito lisonjeado pelo apoio e agradeço de coração, tá? E só, antes de esquecer, quem tiver também interesse à disposição de contribuir com o nosso trabalho aqui, fica à vontade para contribuir aqui pela plataforma mesmo, né, através do super chat, super like, sei lá, mas especialmente através do clube de membros, tá? Uma quantia minúscula mensal, né, que você vai ajudar bastante o canal aqui, não simplesmente financeiramente, mas principalmente para o YouTube falar, pô, esse canal aqui é legal, vamos mostrar para mais pessoas, tá? Esse é o principal, tá bom? Então, por hoje é isso aí, pessoal. Agradeço a quem ficou até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Então, até mais.